Oi, amigos! Muito emocionada, porque hoje é o nosso primeiro episódio do Amores Fati. Eu não podia deixar de convidar a minha super amiga Ju para compartilhar a história dela com vocês. A Ju, ela se identifica muito com o que eu penso e que é o que eu quero dividir com vocês. Que as coisas são como elas são e a gente ama os nossos filhos como eles são. Vocês vão adorar a história do Gui, porque o Gui foi da prematuridade extrema a um jovem super aventureiro. Então vamos receber a Ju? Ai, Ju, muito feliz de te ter aqui pra gente compartilhar a tua história. E eu quero que tu compartilhe a história da tua família, porque eu tenho certeza que vai conectar. Muitas famílias passam pelo que vocês passaram, pela questão da UTI, da prematuridade, que a gente já colocou ali no título. Mas vamos começar do início. Conta pra gente como é que foi essa gestação. Foi planejada? Marta, achei muito legal a tua iniciativa. Acho que a gente realmente tem que compartilhar esse tipo de experiência entre mães. Então eu vou resumir, tá? O Gui foi muito planejado, a gente queria muito ter um filho e eu não tive dificuldade nenhuma de engravidar. Eu logo em seguida, no terceiro mês, eu já engravidei, tá? E a gestação estava indo tudo bem, fazendo os exames de rotina e tudo certo. Ele era planejado o nascimento para ser tipo 15 de dezembro. 15 de dezembro, ali às 38, 40 semanas. Daria, eu acho que 38 semanas, dia 15 de dezembro era a data prevista para o nascimento. Aí no dia 30 de setembro, que é meu aniversário. Que por coincidência é aniversário da Marta. Eu e o Gui fazemos aniversário hoje, já dei spoiler, que ele nasceu dia 30. Eu fui para uma consulta de rotina com a gineco e por sorte meu marido estava em Porto Alegre, porque ele viajava muito naquela época. Ele resolveu ir junto na consulta para conhecer a médica. Mas assim, a gente... Sim, porque faltava ainda meses. 2 meses e pouco. E aí, na consulta, a médica notou que os batimentos cardíacos dele estavam quase que zerando. E aí, dali, ela já nos mandou direto pro hospital. A gente saiu correndo do consultório. Quantas semanas, Ju? 29 semanas ele tava. Aí, quando eu cheguei no hospital, a equipe já estava esperando. Dali eu já fui para cesárea. Ainda tentamos ali alguma manobra para, de repente, ficar no hospital esperando um dia depois do outro, né? Sim. Mas não teve solução. Eu tive oligodrâmico, que é a não produção de líquido na placenta. Eu não perdi o líquido. Entendi. São coisas diferentes, tá? Às vezes as mulheres podem perder o líquido, mas não foi o meu caso. No meu caso, eu não produzi o líquido suficiente. E o bebê, ele consome o líquido. Sim. Então, assim, ele ia consumindo o líquido e eu não ia produzindo, então a barriga foi murchando. E não teve como ver antes. Não, então foi muito radical. Sim. O meu caso foi um caso radical, porque às vezes acontece de ser pouquinho e a gineco observa. Mas como era muito prematuro, eu ainda não estava fazendo semanal. Claro, a gente faz mensal. Faz mensal. Entre esse consultório, tu e o Jairo, vocês pensaram alguma coisa ou vai no automático? Não, vai no automático. Porque a gineco foi maravilhosa. Ela disse, olha, gente, é isto. Te deixou... E a gente seguiu a risca, tipo quartel, assim, entendeu? Tem que confiar. Tem que confiar. E aí a gente chegou no hospital, a equipe já estava esperando, dali eu já fui pro bloco, foi tudo tão rápido que a gente não processa, entendeu? Tu só vai caindo as fichas conforme os dias vão passando. E como ele nasceu assim, que tamanho, peso? Ele nasceu com 1,1 kg. Não me lembro do tamanho. É bem... Sim, 1,1 kg é o tamanho de uma Barbie, tá? O tamanho de uma Barbie. Ainda perdeu, então ele chegou a 890, que é um bife. E aí foi um dia depois do outro. Tu tem que ter muita paciência e resiliência. Porque assim, não tem o que fazer.
entendeu? É um dia depois do outro. E nesse momento, eu acho que uma coisa bem chocante deve ser a alta da mãe. Eu acho assim, Marta, nesse momento a ignorância ajuda. No sentido do que eu não tinha noção do tamanho do problema. Fosse assim, depois de tudo que eu já passei, tivesse um segundo filho, eu acho que eu tinha pirado, tá? Porque aí tu fica sabendo os riscos. Até então, eu também não sabia muito. Mas o que é bom, tá? Então, assim, o que eu acho? Nesse momento, não procura, só vive, entendeu? Boa. Um dia depois do outro. Isso é muito importante. Claro, o Gui tá com 20. Então, há 20 anos atrás não tinha essa paranoia toda, mas hoje a primeira coisa que nós iríamos era pro Google. Tu teria surtado. Eu acho sim, eu acho que sim. Então, naquela época, como tu não tinha como pesquisar as coisas, foi ótimo. Entendeu? Porque assim, tu sabia muito mais por experiência de outras pessoas do que procurando no Google. Porque assim, se tu procura no Google... É apavorante. É apavorante. A gente sabe que qualquer prematuro pode ter alguma lesão, mas em que momento tu te deparou com isso? Ou os médicos, o que eles te falavam? Que era normal que os prematuros abaixo de 30 semanas tivessem hemorragia cerebral, porque as veias não estão preparadas para o ambiente externo. Então, assim, eu fiquei sabendo que ele teve hemorragia, mas naquela época também não se sabia muito, e que alguma sequela ele teria, mas que não teria como se saber naquele momento, só com o passar do tempo, tá? Mas eu também não procurei muito saber. Sim. Porque assim não ia acrescentar em nada, entendeu? Eu sempre achei isso. Não adianta tu ficar antecipando coisas que daqui a pouco elas nem vão acontecer. Sim. Então tem que deixar um dia depois do outro. A gente combina muito nisso, né, Ju? A gente se encontra semanalmente e trocamos. É muito legal essa troca. O canal, ele tem esse objetivo, porque a gente sabe que tem mães e famílias que não tem muito com quem trocar, com essa abertura, né? Muitas famílias não querem compartilhar a sua experiência, mas na UTI eu acho que tem certo, assim, as mães se apoiam. Conta pra gente como é que é esse ambiente de UTI. Naquela época, os hospitais ainda não tinham um atendimento psicológico, que foi uma reivindicação que nós fizemos enquanto a gente estava lá. Muito legal. Tá? A gente se formou um grupo porque a gente fica muito tempo lá, o dia inteiro praticamente, e a gente acabava trocando muita experiência, porque assim como tinha as que recém entravam, tinha as que já estavam 1 mês, 40 dias. Eu fiquei 62 dias na UTI. 62. Então, claro que no final, o Gui já estava bem. Era só uma questão de ganhar um pouco mais de peso. Ele saiu com que peso, tu lembra? 2,100. 2 é o mínimo, né? Isso, 2 é o mínimo. E assim, ele saiu exatamente na semana que era para ele ter nascido. Então, a gente mais ou menos tem uma ideia de que o tempo que falta de gestação é o tempo que tu vai ficar lá dentro. Interessante. O mínimo. Sim. E eu via as mães recém-chegadas passando pelo que eu passei. E eu dava apoio para elas, assim como eu também recebi apoio de quando eu entrei. E aquilo meio que é complicado, meio que dá um desespero. Mas eu tive uma orientação boa da minha gineco. E isso é muito importante, a gente distinguir aqui o que é se meter, interferir. Porque tem pessoas que adoram interferir e dar pitaco no que fazer. É o que mais tem. Isso é o que mais tem. O que mais tem. É péssimo. A amiga da vizinha teve um caso que fizeram isso. Isso. Não tem como, entendeu? Não tem como. Mas ajudar é outra coisa. Apoiar, compartilhar boas experiências. Isso é importante. Porque a gente estava ali junto, Marta, entendeu? Não só. E aí a gente tinha a sala da amamentação. Então o assunto era aquele. Então tu ensina a usar a máquina, tu ensina como é que faz para tirar, tu ensina como congelar o leite, entendeu? São coisas práticas que nós estávamos vivendo junto. Sim. Então por isso que a gente tinha essa reivindicação de fazer um atendimento psicológico que o hospital tinha que fazer. Então assim, voltando ao assunto, como é que foi a saída conta pra gente. Do hospital? Horrível, né, Marta? Porque assim, tu entra com um nenê, quer dizer, tu entra com a barriga e tu sai sem nada. Tu diz a saída lá do hospital. Sim. A saída do hospital sem o filho nos braços é horrível. E aí teve uma mãe que o pai teve um insight que eu achei sensacional, que ele, no dia que ela foi sair,
ele comprou um buquê de flores, escreveu um cartão para ela não sair sem nada. Nas mãos. Nas mãos. Então, assim, lindo. A mãe saiu com o buquê nos braços. Ajuda, gente. Ajuda muito. Foi muito bacana. Simples, gente. mas ajuda. Simples. E tu pode ter uma foto, uma recordação, não fica um momento tão pesado, né? O momento, o filho vai querer ver. Marta, o momento é um momento muito ambíguo, assim, ó, pra mim, como é que foi, tá? Eu primeiro queria a barriga de volta. É uma coisa muito louca que acontece na cabeça, tá? Porque eu perdi a barriga e não ganhei o filho. Então, assim, num primeiro momento, eu queria uma barriga de volta. As pessoas vinham te dar o parabéns pelo nascimento, mas que parabéns era esse? Não tinha nada de bom. Então foi uma situação que tu não sabe como lidar. Sim. Entendeu? É muito louco. Vamos falar agora de uma coisa importante. Porque fora essa questão toda da prematuridade, da UTI, tu já sabia que então tinha havido uma lesão, que tu não sabia a extensão. Então, tu chega em casa, além de toda essa diferença, de chegar num momento totalmente diferenciado, tu começa tu procura como é que é, que tipo de médico tu foi, como tu chega no diagnóstico, o que te diziam. Meu marido sempre diz uma frase que é verdade: um prematuro é um Kinder Ovo. Cada semana é uma surpresa, tá? E tu tem que ir administrando uma coisa de cada vez. Então, assim, a adaptação em casa é difícil, porque o Gui nasceu com diafragma aberto, que é uma coisa muito comum no prematuro externo. Então, assim, ele vomitava por qualquer coisa, ele teve intolerância à lactose, assim, tudo que tu pode imaginar ele teve a tal da hérnia, aquela de prematuro que não desce, tem que fazer uma cirurgia, ele teve enterocolite, que é uma infecção no intestino, aí voltou para o hospital para fazer a cirurgia. Então, assim, tudo que tu pode imaginar que um prematuro pode ter, o Gui teve. Gui teve. Tá? Todas. E a gente ia procurando os especialistas conforme as coisas foram acontecendo. O primeiro que a gente foi uma gastro. Tá. Porque era a questão ele chorava muito quando mamava. E aí não sabia o que não sabia o que era. Nós chegamos à conclusão de que ele tinha intolerância à lactose. Tá. Aí eu comecei a fazer a maldita da dieta. Tá? Sim, é verdade. É muito difícil tu cortar tudo que tem lactose, ainda mais naquela situação que tu já tá meio louca. Aí no 6º mês eu comecei a notar, porque como a gente tinha aquele grupo de mães de prematuros, a gente se encontrava de vez em quando. A gente fez uma amizade que foi muito importante e a gente acabava se encontrando. E eu notei que alguns as outras crianças já sentavam. Tá, é isso que eu ia te falar. Quando é que tu nota essa questão do desenvolvimento? Com 6 meses eu comecei a notar que os outros sentavam e o Gui não sentava. Tá. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, opa, tem coisa aqui, como é que ele ainda não senta? Eu conheço muitas mães que não querem enxergar, não difícil, querem Marta. enxergar a porque deficiência. Porque, Marta, é muito difícil. Porque são atrasos da prematuridade. Isso, tá. Mas eu entendo, Marta, que tem, porque é muito dolorido tu encarar a limitação dos filhos, entendeu? Sim. E tu idealiza o filho, tu idealiza aquela infância, porque engatinha, porque caminha, entendeu? E aí tu vê os outros fazendo, o teu filho não faz. É muito dolorido. E aí eu comecei a ver, voltei no neurologista. No primeiro, uma neurologista disse que ele não tinha nada. E eu vi que ele tinha. Ai, que difícil isso, que difícil, né? É muito difícil, Os próprios médicos. Os próprios médicos, Mas o pediatra concordou comigo. Porque o pediatra viu que ele tinha aquela hemorragia lá do início. E ele me disse, Ju, realmente eu acho que tu deve procurar uma fisioterapeuta, então. E aí a gente foi, com 8 meses ele começou a fazer fisioterapia. E realmente, daí, com o decorrer dos anos, a gente viu que ele tinha o diagnóstico de parisia, que é uma dificuldade nas pernas. Tá. Que, assim, Marta, explicando rudimentar, tá? Ele queimou um neurônio que relaxa as pernas. Tá. Então, ele, o tempo inteiro, ele contrai. Rígido. Ele vai contraindo as pernas, ele não tem aquela coisa que relaxa inconscientemente. Aí ele foi engatinhar com quase 1 ano e foi caminhar com 2 anos e meio. Vamos falar com todas as letras, que é o que as pessoas fogem. O Gui tem o diagnóstico, é paralisia cerebral? É paralisia cerebral, hoje ele é um PCD
E a paralisia dele é essa. Sim. A consequência é a das pernas. Sim, Mas assim, sim. Marta, por mais leve que seja, pra ele é um monte. Sim, claro. Entendeu? Claro. E claro que assim, a gente não tem como comparar dores, Sim. né? Porque assim, o que eu vejo... outras pessoas que não têm nada, às vezes sofrem muito mais do que nós ou o Gui, que temos a nossa paralisia. Sim. Entendeu? Assim como os que têm uma paralisia maior do que o Gui. Sim, não, a dor é individual, Ela é os sentimentos, individual. as angústias, as Isso, experiências. elas são Eu só tô te individuais. falando isso porque as pessoas têm uma certa... Até os médicos têm dificuldade de chegar pro pai e pra mãe como se fosse um tabu, não é um diagnóstico de infelicidade ou de morte, a paralisia gente cerebral. nunca teve tabu nenhum de falar sobre isso, bem pelo contrário. Dentro da família e com o próprio Gui, a gente nunca minimizou o problema com ele. Para nós, a gente sempre tratou como existe sim um problema, mas vamos atrás de tentar melhorar. Sim. A gente sempre soube que 100% não seria resolvido. Sim. Tá, isso a gente é sempre importante, porque tem pessoas que fantasiam também. Mas por que, Marta? Porque tem muitos profissionais despreparados e eles passam para as famílias de que vão resolver o problema. Isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Não, ele vai caminhar. Sim. Ele vai ficar bem. Não é verdade, Marta. Vai ficar 100% bem. E aí a mãe se agarra nisso. Se agarra nisso. E não é verdade, Marta. Eu acho importante que tu fale... Primeiro que todo adolescente passa por seus dilemas, seus questionamentos, nós passamos pelos nossos. E a gente sabe que o Gui, com esse número grande de cirurgias, ele tem cicatrizes. Tu acha importante, o que o Gui faz? Ele faz acompanhamento com psicólogo? A gente achou importantíssimo ele trabalhar a questão da terapia. Da terapia. Porque como ele ia ficar com gesso nas pernas, para ele se preparar para a cirurgia. E desde então, ele faz terapia. Vai indo conforme dá também, entendeu? Mas aonde ele entrou mais na adolescência, que é o período mais complicado da comparação, entendeu? A parte física. Da inclusão dos amigos. Da inclusão. Ele passou a fazer... A terapia é bom para todo mundo, né, Marta? Sim, terapia é bom para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. A gente sempre acreditou que é fundamental a terapia. Mas, assim, o que eu poderia... Fica a dica. Tá? Fica a dica. Fica a dica. Não foquem na fisioterapia. Porque os PCDs e paralisia cerebral... As famílias, a gente tem muito a tendência a focar o fisioterapeuta como principal, tá? Não façam isso. Concordo plenamente. Tá? Foquem ou a terapia ocupacional, uma fono, físio. São 3 profissionais principais, tá? Na reabilitação. É o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o neurologista. E fazer o que ama. Né? Porque também não adianta só fazer tratamento como se não fosse uma criança. É isso que agora eu quero que tu conte pra gente. Como é que entra o esporte na vida do Gui? Eu sou filha de pais de professor de educação física. Tá. Então agora entendemos. Isso. Então assim, chegou um momento que eu achei que o Gui devia trocar a físio, aquela tradicional, por uma piscina. O que a gente fez? A gente mudou de condomínio. Nós fomos para um condomínio que tinha piscina térmica. Claro que eu sei que nós temos condições, Marta, entendeu? Sim. Nós tivemos essa alternativa. Mas, enfim, quem não tem, eu só sugiro. Sim, brinca em casa. Porque não ficar maçante. Sim, tem aquela coisa, isto. Aí, na natação, a gente começou a treinar ele a usar a máscara, o snorkel e o pé de pato. Para mergulhar. Entendeu? Porque a gente queria fazer uma viagem que a gente sabia que ele iria aproveitar. Sim. Fomos treinando, Então, olha que alguém é nadador, mergulhador. Tá? Aí ele conseguiu aprender. Fizemos a viagem, ele aproveitou horrores, usava pé de pato, coisa assim que pra ele é muito difícil. Sim, a gente tá porque ele tem a dificuldade do mergulho, exatamente, porque a gente sabe que a lesão do Gui, a deficiência está no pé, então imagina usar um pé de pato e mergulhar. É muito difícil ele usar o pé de pato porque ele desequilibra, mas ele conseguiu aprender, ele usou o snorkel. Nisso a gente começou a andar de stand-up. Começamos stand-up para ter o equilíbrio. Que foi uma baita fisioterapia para ele,
Tá? Foi difícil ele aprender, mas ele conseguiu. E a gente incentivava, ia com ele, fazia. Então, assim, a gente sempre tentou fazer uma fisioterapia como um lazer. Entendeu? E alguma vez algum médico chegou pra ti e disse assim, não, isso ele Sim, não vai. Marta. Parem com esse delírio. Isto, nós tivemos uma neurologista que nos disse, não incentivem o futebol, porque ele não vai conseguir. E eu nunca aceitei isso, entendeu, Marta? Eu acho assim, dentro da limitação dele, ele vai do jeito dele. Que entendeu? chute, que jogue com a mão. Aí o que ele fez? Ele foi então ser goleiro. Ótimo. E ele continuou sendo goleiro o colégio inteiro. Inclusive até hoje, que ele já tá na faculdade, às vezes ele joga futebol com os guris. Chamam pra ele ser goleiro. Chamam ele pra ele ser goleiro. Porque como ele tem aquela coisa de ele aprendeu ele caía muito quando era pequeno, porque ele não conseguia caminhar direito, ele aprendeu a cair. Olha, entendeu? Olha que coisa louca. Sim, tu entendeu? usar a tua dificuldade de se tornar um... Ele aprendeu a cair, porque ele caía muito, não conseguia. E do cair muito, ele aprendeu a ser goleiro. Baita goleiro. Porque pra ele se atirar faz a parte. Entendeu? Então uma coisa puxa a outra. Por isso que eu te digo, não dá pra, primeiro, super proteger. Sim. Porque como os pais prematuros tendem a super proteger, eles são muito mais fortes do que a gente imagina. Incentivem o esporte, porque o esporte, além de ajudar na fisioterapia, leva à socialização, que é super bom. Tudo a gente inventou. Até que entrou o balonismo. Era isso que eu queria falar. Porque nós temos casa em Torres tem o festival de balonismo, e a gente tinha uns amigos que tinham balão, a gente começou a fazer equipe, da equipe ele se apaixonou. Como é que a gente chama? Ele é baloneiro? Balonista. Balonista. Tem, inclusive, ter a carteira de piloto. E ele tem carteira de piloto. Ele tem a provisória. Legal. Né? E tá fazendo curso para ter a carteira aquela definitiva. E é o que hoje o Gui mais ama na vida dele. É o balão. É o balão. Tá, mas pra gente terminar esse nosso bate-papo, que tá incrível, eu quero que tu conte qual foi a última aquisição do Gui, que eu acho muito legal, que é o carro. O carro, gente. Tá. Olhem que legal. O Gui assim, tirou carteira. Conta o que vocês fizeram, como é que é o carro para uma pessoa com deficiência, com uma lesão no pé como a do Gui. Tá, então assim, quando o Gui foi aos 18, nós vamos lá, vamos tentar tirar a carteira. A gente mais ou menos já sabia que podia vir coisa, né? Nada é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil para pessoas com deficiência. Tá? É sempre uma atrás da outra, mas enfim. Aí, claro que quando vem a gente fica chateado, aí a gente leva um baque, veio que ele não passou no exame médico do Detran, porque ele tem a perna direita mais fraca que a esquerda, então eles não aceitaram que a exigência era de que fosse um carro adaptado para que o automático e que o acelerador fosse do pé esquerdo, porque o automático, o acelerador é no direito. Entendi. Tá? Quando a gente recebe a notícia, é ruim, Marta. Sempre vai ser ruim, entendeu? Sim. É mais uma, porque daí tu pensa assim, puta que merda, de novo, mais uma vez nós vamos ter que correr atrás. Sim. Entendeu? Mas que bom que vocês correm atrás. Não, aí tu dá um tempo, tu elabora, aceita, vamos lá, tá? Então ele fez a autoescola, que tem que ser no carro já adaptado, ele aprendeu a dirigir, vamos comprar o carro, então, ao menos com desconto do PCD. Vamos aproveitar. Tá? Aí eu resolvi ser a mulher do PCD. Porque já que temos que fazer tudo que a gente faz, alguma coisa a gente tem que ter de benefício. Com certeza. Falando sobre essas dificuldades e esse sucesso, essa felicidade que é o Gui, deixa um último recado para quem está nos assistindo. De início é muito difícil, o cagaço é grande, o susto é grande, as dificuldades são grandes. Conforme eles vão crescendo, vão diminuindo realmente as dificuldades. Mas assim, gente, a gente ama como eles são. Entendeu? Com todas as dificuldades ou não dificuldades, a gente ama eles como eles são, porque eles são simplesmente por serem nossos filhos. E assim, a felicidade está dentro da gente. Tem tanta gente que não tem problema nenhum e vive mal. Sim. Entendeu? Procura problema. O Gui, se tu comparar ele com outros jovens e outras crianças que não tinham nenhuma dificuldade, ele é infinitamente mais feliz. Ele acorda de bom humor, ele é alegre, ele enfrenta as coisas, entendeu? Ele é feliz. É isso aí. É isso aí. O que importa é a gente ser feliz. E eu espero que vocês tenham adorado
conhecer a história da Ju e convido vocês a continuar, porque nós vamos ter muitos episódios com experiências, com famílias incríveis aqui no Amores Fati. Até o próximo!